tá. delay aí da demora, né? Bom, deixa eu fazer uma apresentação aqui, Arthur. Muita satisfação em tê-lo aqui conosco no canal Sucessão Legal. A gente sabe da dificuldade que hoje é na advocacia intensa que você tem vivido, né? No tempo aí que ele está escasso, apesar da pandemia, você é uma das pessoas que eu admiro muito, que eu vejo que não parou de forma alguma, trabalhando intensamente esses dias aí no Rio de Janeiro, numa assembleia de credores, né? Parece que bastante intensa lá. Então, apesar da gente pensar aqui que penhora de faturamento não tem a ver com planejamento sucessório, tem sim, né? Porque quando uma empresa sofre uma penhora de faturamento, é porque as coisas não andam bem, né? Então, já numa fase assim, entrando na UTI ou já na UTI a empresa. Então, a gente convidou o Arthur, ele é um advogado atuante, falar um pouquinho aqui do currículo dele. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, é um mineiro aí, uma pessoa muito querida, amigo meu do mestrado lá, e mestre em Função Social do Direito e Direitos Coletivos pela Universidade de Ribeirão Preto, a nossa querida UNAERP. É doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e ele é professor em várias instituições, é professor adjunto nas disciplinas de Direito Empresarial e de Direito do Trabalho no Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Paraná, professor da disciplina de Direito Tributário no MBA Gestão Contábil e Tributária da Universidade Federal do Paraná também, e professor da disciplina Direito Processual Coletivo na pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil do Instituto Catarinense de Ensino. É professor convidado da Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás e é convidado também na pós-graduação LLM em Direito Empresarial aplicada da Escola de Gestão das Faculdades da Indústria IEL do Paraná. Então, lá no Paraná, ele tem uma atuação muito forte. Professor convidado também de pós-graduação de Direito Processual Civil da Escola Superior de Direito de Ribeirão Preto e professor convidado da Escola Superior da Advocacia da OAB, no Paraná. Membro do Instituto Internacional de Gestão Legal, parecerista, membro do Conselho Editorial da Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas, membro do Conselho Editorial da Coleção de Processo e Constituição, editora Prismas, advogado atuante, sócio do escritório Vamber, Yamazaki, Bevervanso e Lobo, advocacia e consultoria jurídica, um escritório de renome aí, nacional, com franca atuação em tribunais superiores, e vai dar uma cancha aqui, uma palavra para a gente sobre penhora de faturamento. Então vamos lá, Arthur. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela disposição sua de tempo, que a gente sabe que é muito, muito requisitado. E eu já vou colocar de plano uma pergunta, já tascando aqui para a gente não fugir do tema, né? O que vem a ser, Arthur, a penhora de faturamento? Bom, primeiramente, queria agradecer muito o honroso convite que me foi feito. O Dr. José Rubens Hernandes é um amigo querido desde a época do mestrado, uma referência em planejamento sucessório. Seu livro é muito recomendado na academia, na advocacia, obra de referência obrigatória sobre sucessão legal, planejamento sucessório. Então, é uma alegria estar aqui podendo refletir contigo, meu caro, um tema que é bastante complexo, polêmico, e não é à toa que o STJ, muito recentemente, em decisão publicada agora em fevereiro de 2020, afetou 3 recursos especiais na forma de julgamento repetitivo para tentar padronizar algumas questões, né? Realmente é um tema que impacta muito o planejamento sucessório. As execuções fiscais têm utilizado bastante desse mecanismo, é uma categoria jurídica que não foi muito bem elaborada pelo legislador, né? Tem várias lacunas, várias cláusulas gerais abertas, e a gente vai falar delas aqui, da visão da jurisprudência, da doutrina. É uma alegria muito grande estar aqui. Então, vamos lá para a primeira pergunta, né? O que é penhora de faturamento? Muitas pessoas confundem penhora de faturamento com penhora de dinheiro, com penhora de estabelecimento empresarial. E são categorias jurídicas distintas. Vamos primeiro falar um pouco da penhora. O que é a penhora? É a individualização e afetação de um bem que vai ficar à disposição do exequente para que ele exerça um direito de preferência, seja através de uma adjudicação, para que o devedor perca a fruição e a posse desse bem, para que, na hipótese de alienação desse bem a um terceiro, essa alienação se torne ineficaz, e também para permitir a expropriação desse bem para satisfazer o crédito. Então, tem todas essas especificidades na penhora. A penhora de dinheiro, ela
tem por objeto um numerário que já está no patrimônio do devedor, já foi colocado à sua disposição, então é um bem que já foi recebido por ele. É um numerário que está à sua disposição e não à disposição da sua atividade empresária. Já a penhora de faturamento, ela é uma penhora de uma expectativa de receita, né? Uma expectativa, algo que pode ou não acontecer. Pode ser que a empresa quebre, pode ser que a empresa não venda, não tenha faturamento, seja negativo, enfim. Então, é um recebível. E os recebíveis empresariais, a gente sabe que hoje dominaram o mercado financeiro, né? Muitas empresas solventes, adimplentes, conseguem empréstimo, capital de giro, alienando recebíveis de cartões de crédito. E falando já disso, eu queria lembrá-los, né, que essa penhora de faturamento é a antiga penhora na boca do caixa, né? Quando nós estudamos lá no mestrado, né, Zé Hernandes, a Lei 11.382, que alterou o CPC de 73, lá colocando o artigo 655-A, parágrafo 3º, previu essa modalidade, dizendo que o juiz nomearia um depositário, esse depositário diria como seria ativada essa penhora na boca do caixa e ele teria obrigação de uma prestação de contas mensal, né? Era uma medida excepcional, né? Excepcional. O novo CPC de 2015 trouxe no seu artigo 866 a previsão expressa da penhora de faturamento e algumas características que modificaram esse instituto. Então, num primeiro olhar, o que eu diria é que a penhora normal, digamos assim, ordinária, de dinheiro, de bens, ela é uma penhora que recai sobre a alienação, é uma penhora por alienação, né? Eu vou adquirir esse bem, vou vendê-lo em asta pública e vou me apropriar com essa transferência. Já a penhora de faturamento é uma penhora por apropriação, né? É uma expropriação por apropriação, ou seja, aquela expectativa de direito passará a ser, em alguma medida, né, um percentual do credor. E aí nós temos diversas discussões sobre quais os requisitos para o deferimento dessa medida e como definir o percentual, se existe algum critério objetivo. Tem uma pergunta, Arthur, com relação à questão dos recebíveis. Como a gente fala em faturamento, as empresas adotam dois regimes, né, de apuração de impostos que a gente conhece. Um é o regime caixa e outro é o regime competência. No competência, às vezes a empresa faturou, mas não recebeu ainda. Ela concedeu prazos lá ao seu cliente, ao devedor dela, né? E no regime caixa, ela oferece a tributação aquilo que efetivamente ingressou nos bancos, né? A penhora de faturamento me parece que ela vai atingir o regime caixa, né? Então, essa é uma discussão que é uma discussão bem interessante, porque a lei fala faturamento, ela não diz se é faturamento líquido, se é faturamento bruto, né? E aí a gente vai analisar sobre o olhar contábil, e o professor Cássio Cavalli fala muito bem e transita muito bem na seara financeira, e ele faz a distinção, né, que a receita é o ingresso do numerário em razão da operação, o lucro é o valor obtido quando subtraídas as despesas, e o faturamento é a receita bruta, né? Então, nós temos na doutrina, por exemplo, o Candeloro, o professor Teixeira, que fala, olha, faturamento lá do artigo 866 é o que entra na receita bruta, ou seja, tudo aquilo que entra na empresa antes de serem pagas as despesas operacionais, funcionários, aluguéis, enfim. Só que o que está acontecendo na prática? Olha que interessante. Como o artigo 866 fala que não pode comprometer a atividade empresarial, alguns juízes, principalmente da esfera estadual, têm determinado a penhora do faturamento líquido, para justamente tentar demonstrar, olha, as despesas ordinárias elas já vão estar garantidas e a penhora vai recair sobre o faturamento líquido. Então, tem havido esse movimento, né? Esse, inclusive, é um dos temas que a primeira sessão civil do STJ enfrentará para tentar padronizar. E é interessante, Zé Hernandes, a falta de familiaridade com esses termos contábeis que você encontra na prática, não raro, na fundamentação, o juiz mandando penhorar sobre o lucro,
né, e na ementa do acórdão sobre o faturamento, né, como se fossem sinônimos, né? Então, e o advogado tem que ter familiaridade com essas expressões, até para embargar de declaração, né? Para não haver uma contradição, uma obscuridade, talvez até uma omissão. O juiz fala, o faturamento, mas aí não explica que é o faturamento líquido. E aí, na hora de se apurar, na hora de operacionalizar a penhora, vai surgir a dúvida. E aí? Ficou uma lacuna, já transitou em julgado. Quer dizer, então o advogado tem que estar atento a esses termos contábeis para, na hora que verificar a decisão, verificar se a alíquota é a que ele pretendia, se a base de cálculo realmente é a que ele pretendia. Isso é verdade. Depois que está decidido, né, ela passa a operacionalizar, trazer efeitos, e aí o credor se arvora naquele direito, ele vai bater ali com ferro e fogo para manter aquela melhor situação, às vezes para ele o faturamento bruto, como você falou, e aí o devedor já não consegue mais discutir, né? Eu quero só que sejam atingidos aqui as minhas receitas líquidas, né? E o que é interessante, o conceito de lucro também, ele é bem amplo, né? Para efeito de imposto de renda, tem algumas despesas que não são dedutíveis, né, na apuração do lucro real, outras são, isso já foge ao conceito de faturamento. Então a gente vê, e faturamento é um termo que me parece que surgiu lá atrás, com a Lei Complementar número 7, de 1970, na criação do PIS, né? Eu falo isso, Arthur, com certo conhecimento, mas não tão atualizado como você, porque eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre penhora de faturamento lá na PUC, nos 2003, 2005, mas isso acabou mudando bastante. Né? Então nós temos que inverter, você que tem que falar sobre o tema. Não, você está atualizado, eu estou acompanhando você agora. Tá? Aí como é que ela pode acontecer, então, essa penhora? Eu já disse, né, a empresa que está sofrendo uma penhora de faturamento é porque ela já, né, não está passando por bons momentos, ela está uma crise ali existencial, econômico-financeira, pode estar à beira de uma recuperação judicial, que pode ser um caminho até interessante para ela, mas ela não opta por isso e ela sofre a penhora de faturamento. E quais situações que ela vai acontecer? Você já usou uma palavra, ela parece que é uma penhora, assim, uma das últimas medidas, né? Uma penhora excepcional. É uma medida excepcional, não considero que seja uma medida excepcionalíssima. Por quê? Porque o direito do credor é um direito fundamental, né? O artigo 5º da Constituição, inciso 35, ele garante que nenhum direito será violado sem a proteção do judiciário. E o Fred Didier já bem alerta que, devido ao processo legal, é processo efetivado. Então, não adianta eu ter um crédito declarado bonitinho lá no papel e não receber o dinheiro, né? Então, o judiciário tem que criar condições para que a medida executiva seja efetiva. A efetividade está ali no artigo 797 do CPC e ela tem que acontecer. Acontece que ela tem o parâmetro da inexistência de abusos, né? Não pode haver ali uma medida que seja excessivamente onerosa. E aí está a grande novidade do novo CPC, porque o parágrafo único do artigo 866, ele coloca o ônus de demonstrar que o percentual ou que a base de cálculo dessa penhora de faturamento é abusiva sobre as costas do devedor. É o devedor que vai ter que demonstrar, não basta apenas uma alegação genérica, né, que a sua atividade ficará inviabilizada, que seu fluxo de caixa será atingido, que não vai ter condições de arcar com as despesas ordinárias, com despesas extraordinárias, agora em tempo de pandemia, né? Então, ele tem que demonstrar isso documentalmente. E a jurisprudência não se satisfaz apenas com meras alegações. É mais ou menos como a gente vê lá no trinômio, na verba alimentar, né? Aquele trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade. O professor Vamber escreve muito bem sobre essa dicotomia, né? Esse choque entre os princípios. De um lado, o princípio da efetividade executiva e, de outro lado, o princípio da menor onerosidade do devedor, que está no artigo 805. O que ele fala? Tem que haver ali o critério da proporcionalidade para fazer com que o juiz verifique, no caso concreto, o ministro Raul Araújo tem também um entendimento nesse sentido, de que, no caso concreto, o juiz tem que verificar se aquilo vai inviabilizar a empresa, a atividade econômica e a função social, refletindo na esfera jurídica de terceiros, né, como funcionários, sócios,
consumidores, fornecedores que poderão sofrer caso a empresa quebre, ou se ela tem caixa, ela tem capacidade, ela tem grau de atividade suficiente para suportar. E, além disso, eu vou além. Eu entendo que a jurisprudência ela ainda precisa aprimorar, ficar um pouco mais sofisticada, no sentido, inclusive, de verificar qual é o setor de atuação daquele devedor, se existe alguma sazonalidade no faturamento, né? Há de convir comigo que algumas atividades, em épocas natalinas, Dia das Mães, Dia dos Pais, o volume de vendas é muito maior, o faturamento é muito maior. Então, quer dizer, a capacidade, a potencialidade do devedor é maior. Então, quer dizer, haveria de ser feito um plano, né, de pagamento. E aí o professor Elias Marques escreve muito bem a respeito do tema. Ele fala o seguinte, que o juiz deveria, antes de fixar o percentual, nomear o administrador depositário para que ele vá até a empresa, verifique os balanços, balancetes, os ativos, as despesas ordinárias, despesas operacionais, os planos também de avanço da empresa, a pandemia, se afetou ou não a empresa, para depois ele sugerir para o juiz e o juiz deliberar, ouvindo as partes, ali respeitando o contraditório. Seria o mais adequado. Só que o que a gente vê na prática não é nada disso. A gente vê, por exemplo, no TRF4, decisões quase que parametrizadas ali, reiteradas nos 5% sobre faturamento, né? 5% não inviabiliza a empresa. E jogam lá os 5%. Aí, mas qual foi o critério? Houve uma perícia, houve uma análise, né, financeira com base em documentos fiscais, documentos contábeis, documentos financeiros? Não. E aí nós temos uma demanda, uma avalanche de recursos discutindo isso. E esse é um dos temas que foi afetado pelo STJ. Então, o STJ, no repetitivo 1.666.542 de relatoria do ministro Herman, afetou 3 teses. Primeiro, se há necessidade de esgotamento das diligências como um pré-requisito. Segundo, se é possível falar em equiparação entre penhora de dinheiro e penhora de faturamento, se seria uma medida excepcional no âmbito das execuções fiscais, lá no artigo 11 da Lei 6.830, de 80, e também a verificação da caracterização da penhora do faturamento à luz do princípio da menor onerosidade ao devedor. Ou seja, o STJ vai ter que dizer, né, se essa penhora de faturamento ela é possível, quais são os critérios de proporcionalidade a serem analisados, observados pelo juiz, e talvez até, em alguma medida, regulando o modus operandi no que tange à nomeação do depositário administrador, que me parece foi uma lacuna, uma infelicidade do legislador ao não prever o rito, né, a forma de atuação desse depositário administrador. Porque antes, né, na égide do CPC de 73, era um mero depositário que prestava contas. Hoje, nós temos já a figura do cão de guarda, né, o watchdog, tem até um termo em inglês usado pelo mercado financeiro, é aquele sujeito que vai lá, vai ver se a empresa está faturando, como é que anda a saúde financeira dela, né? Ele faz como se fosse algo semelhante a uma auditoria ali, para poder detectar qual seria o melhor percentual, se tem alguma regularidade. E essa vantagem é muito importante para o credor, porque analisando esses dados, é possível até verificar se está havendo alguma fraude, algum desvio de dinheiro, que dê ensejo, inclusive, a um incidente de desconsideração da pessoa jurídica. E é importante essa dosagem do percentual, até para que o credor, né, ajuste a penhora, porque é interesse dele que a empresa devedora sobreviva e consiga se extrair dela aquele faturamento. Então, eu me lembro que quando a penhora de faturamento começou a ser cogitada no Brasil, se falava em 30%. Né? Isso veio da Justiça do Trabalho, e todo mundo olhava como se fosse a margem de lucro, né? Eu vou penhorar a margem de lucro do empresário. E o que a gente vê, hoje existem uns conceitos muito refinados, né? O EBITDA, por exemplo, é um dos conceitos que vem lá do mundo econômico, que é aquela rentabilidade antes da gente descontar ali os impostos, né? Aquelas despesas que são as inerentes ao negócio.
Então, se a gente pegar uma empresa hoje em céu de brigadeiro, né, num voo panorâmico, bem de vida, ela vai ter um EBITDA de 6%, de 3%, de 5%, de 10% é uma raridade, né? Uma empresa extremamente lucrativa. E quando a gente fala que a perda de faturamento vai levar 5%, o EBITDA dela já deve estar Nossa, negativo, fica mais negativo ainda, piora a situação, né? é, Uma coisa que você falou também da sazonalidade, eu acho que aqui, para a gente, no campo também é importante, porque a gente tem várias empresas agrícolas, né? Então a gente tem a sazonalidade, aqui no caso, a cultura da cana, que prepondera aqui na região de Ribeirão Preto, acho que o Paraná também tem bastante. Então a gente vê que há um período, né, anual, de maio, abril, maio até novembro, dezembro, e depois para, e há até um acerto, né? O pessoal acerta com base no ATR, no açúcar total recuperável, uma sigla aí que criaram para poder fazer acertos. Então, isso também pode ser objeto da penhora de faturamento, que é aquela receita que vai acontecer. Mas me parece que realmente o código ele sinaliza isso, né? A penhora ela vai ser tentada naquele caso em que já se esgotaram outros meios, né? O devedor já indicou bens, não houve aceitação, bens de difícil alienação, ou o credor tentou penhorar, não conseguiu, o devedor está se esquivando, procurando aquelas manobras evasivas, né? Indicando bens que já estão penhorados em várias execuções, né? Aquela situação que não vai produzir um resultado efetivo para o credor. Aí, nesse contexto de excepcionalidade, ele vai lá e vai tentar, então, a penhora de faturamento. É isso que parece que o STJ vai julgar, né? Essa excepcionalidade nesse sentido, né? O esgotamento, né? De meios adequados, né? Que produzam um resultado interessante para o credor. Mas e aí? Você falou em 5%. É esse o balizamento hoje que se fala? Algum limite máximo? Como é que se comportam as decisões que você tem visto em tribunais? olha, vamos só fazendo um gancho naquilo que você falou, né? É interessante que no CPC de 73, a penhora de faturamento estava em 7º lugar. E no CPC de 2015, ela passou para a 10ª posição, né? Olha só. Então, se a gente entender aí, ela está quase que um cruzeiro aí, né? O cruzeiro lá de Minas, só caindo na tabela do Brasileirão. Mas, veja bem, se a gente entender que a ordem é absoluta, o credor vai ter que esgotar todos aqueles incisos lá do 835 para depois chegar na penhora de faturamento. E me parece que a ideia não é essa. Se a satisfação do credor passa também pela produtividade do devedor, talvez uma penhora de faturamento seja muito mais salutar para um devedor do que uma penhora sem jude que vai direto na veia, no coração lá dele, uma verba que ele está provisionando, enfim, né? Então, me parece que tem que ser analisado ali o direito do credor tem que ser flexibilizado, há uma preferência. O legislador, no artigo 835, ele facilitou a conversão do bem em dinheiro e a lei ela apenas tentou organizar ali um rol, né, sugestivo, e esse rol, ele, verificado que existe ali uma classe anterior, ela exclui a constrição da classe subsequente. E se o credor quiser abrir mão das classes anteriores e já ir direto para a penhora de faturamento, me parece que não há nenhum prejuízo para o devedor. E digo isso porque, se nós pegarmos a Lei 11.101, ela prevê que uma das hipóteses de pedido de falência é a execução frustrada. Então, vamos imaginar que o credor tentou receber, tentou fazer bacen juros, não conseguiu, o devedor não indicou nada para ser penhorado, ele pede uma certidão de que a execução é frustrada e pede a falência. Quer dizer, a falência é um pedido que inviabiliza a atividade. E esse direito é assegurado pelo artigo, pela Lei 11.101. Então, me parece que a ordem não é absoluta. Mas indo diretamente para a pergunta que você me fez, a pesquisa que eu fiz bem recente, de 2018 para cá, demonstra que o percentual perante a justiça estadual tem variado de 10% a 5% sobre faturamento líquido, tá? Incluindo também recebíveis de cartão de crédito. Então, o judiciário tem admitido oficiar Redcar, Mastercard, PicPay, né? As empresas que recebem o valor que integra o faturamento para também determinar o direcionamento do numerário.
O judiciário tem como requisito também a prova da inexistência de bens ou da insuficiência desses bens. Então, como é que eu provo que o bem é insuficiente? Através da avaliação, através da arrematação, né, dizendo que os bens não foram suficientes. E a nomeação do administrador é algo que, a depender do valor do crédito, tem sido bem profissionalizada, né? Vejo cada vez mais administradores judiciais muito competentes atuando, fazendo um excelente trabalho e fazendo esse planejamento. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, já temos precedentes determinando o plano previamente à fixação do percentual. Achei fantástico a forma como o TJSP tem preconizado esse entendimento. Olha, primeiro vamos verificar se a empresa tem capacidade, se ela tem grau de comprometimento para arcar com um percentual de 5, de 6, de 5,2, quer dizer, 3, 2, a depender da atividade do setor, né? Já na Justiça Federal, eu tenho visto muitos julgados falando em 5% do faturamento bruto e também muitas execuções fiscais em que a Fazenda Pública Nacional tem conseguido ali aumentar a sua arrecadação, porque a Fazenda Pública ela acaba substituindo essa penhora no futuro por outros bens, os devedores acabam apresentando bens em substituição e ela acaba majorando ali a sua arrecadação. E ela tem comprovado, né, de forma ordinária, a realização de Bacenjude, Renajude, Infojude antes desse pedido. E demonstra também, em alguma medida, que esse caráter não é absoluto do rol de preferências lá do artigo 835. Então, eu vejo em alguns casos que a Fazenda tem um apetite já pela penhora de faturamento, não conseguiu Bacenjude, Renajude, intimou o devedor, ele não apresentou bem, já vai para a penhora de faturamento, porque ela entra dentro dos balancetes da empresa e já consegue ali uma série de elementos, inclusive para eventualmente colocar a responsabilidade sobre terceiros, pedindo a desconsideração da pessoa jurídica para atingir o sócio, o administrador, enfim. Então, lá tem havido bastante decisão nesse sentido na Justiça Federal. No STJ, a situação é bem peculiar, porque o STJ não examina fato, né? A súmula 7 impede que o STJ analise a capacidade financeira da empresa devedora, mas nós temos algumas decisões dizendo que não viola o princípio da menor onerosidade para o devedor. Estranhamente, até contraditoriamente. Se o STJ não, por exemplo, se o TJ fixa um percentual de 30% sobre faturamento bruto, né, que aparentemente é algo muito pesado, né? Como é que o STJ vai dizer que não viola a onerosidade excessiva se ele não pode examinar realmente o fluxo de caixa, a capacidade da empresa? Quer dizer, então, me parece que é uma decisão que não exaure a discussão. E nós vamos acompanhar de perto esses repetitivos, né, que foram afetados no final do ano passado, mas em decisão publicada esse ano, né, foi no dia 10/12 de 2019, mas foi publicado no dia 5/2 de 2020. E a União também vai manifestar, várias entidades vão participar como a Miticúria, e eu estou ansioso para ver se vai haver uma regulação com critérios mais objetivos. O professor Cristiano Brito, por exemplo, ele tem apontado que o percentual em penhora de faturamento tem sido aleatório, sem critérios, sem nomear peritos, sem verificar a margem de lucro das empresas, sem verificar os segmentos específicos de mercado da empresa devedora, e isso é uma loteria, né? Uma loteria jurisprudencial, porque a depender do entendimento do magistrado, se ele não está bem assessorado por alguém que entenda da economia, que analise realmente a situação financeira da empresa, ele pode já decretar a morte da empresa, entendendo só que o percentual é pequeno, mas como você mesmo falou, né, 3%, 1% pode ser muito, dependendo do quê. Se você pegar uma empresa, um atacadista, por exemplo, de medicamentos, que a gente tem visto que nós trabalhamos por um bom período para uma empresa do segmento,
o EBITDA dela girava em torno de 2% a 3%. Então, se penhorar 5%, a penhora de faturamento vai ser uma penhora geradora de novos conflitos, né? Uma penhora inviável, porque ele deixa de pagar a folha de salários, ela começa a entrar em ambientes aí sociais bem complicados. Agora, você falou num ponto que o STJ ele é um pouco complicado, né? Porque a mesma situação você percebe que acontece com relação ao dano moral, né? Ele não poderia, né, entrar na seara dos fatos para apurar, estabelecer quanto em relação ao dano moral, mas ele acabou até meio que tarifando o dano moral, né? Hoje a gente tem até uma tabela lá do STJ com relação ao dano moral. E isso acaba sendo, como você falou, uma loteria, porque não considera a atividade específica. Uma empresa atacadista é muito diferente de uma indústria, que é muito diferente de uma varejista, né? E que é muito diferente de uma prestadora de serviço. Cada uma tem uma margem diferente uma das outras, né? Despesas diferentes. Mas você falou do administrador, que ele assume aí um papel importante na penhora de faturamento. E algumas vezes os juízes são mais cautelosos, antes de fixar o percentual, determinam que eles façam a verificação. Em outros casos, já fixam e mandam ele já entrar em ação. Como funciona? Como é a atividade do administrador judicial nesses casos, Arthur? A lei fala em administrador depositário, né? Isso dá a entender que o cara vai administrar a empresa, como ocorre, por exemplo, na penhora de estabelecimento, na penhora de empresa. Né? Em alguma medida, o administrador faz sim a gestão, né? Nesses casos. Mas na penhora de faturamento, ele não vai administrar nada. Tá? Isso é bom que seja dito. Ele vai sim interferir em algumas tomadas de decisão, ele vai sim interferir com a redução de investimentos, porque ele vai pegar ali o faturamento, parte do faturamento, vai haver sim uma redução no crescimento da empresa. Essa figura é uma figura que vai estar municiada de informações que a princípio são sigilosas, como balanço, balancetes, né, conta bancária, extratos. Então, há um constrangimento, digamos assim, para o empresário, para os sócios daquela empresa, em ter aquela pessoa, um estranho, nomeado pelo juiz, ou até mesmo o juiz pode nomear o próprio credor, né? Já vi acontecer, o próprio credor tendo acesso a essas informações, que às vezes também podem ser informações estratégicas para o mercado, segredos importantes ali para o posicionamento do produto ou do serviço. Então, esse incômodo, ele acaba sendo uma arma para o credor fazer o devedor sentar à mesa. E aí é um terreno muito fértil, José Hernandes, para firmarem as partes o negócio jurídico processual. Eu acho que o negócio jurídico processual, nessa fase, é fantástico, porque as partes podem, inclusive, de comum acordo, indicarem quem será o administrador depositário, podem indicar e fixar qual será o parâmetro, se o percentual vai ser variável, sazonal, se vai haver pagamento de balão em determinados meses, né? Ou seja, vai haver ali um planejamento que eu acho que é salutar para ambas as partes, desde que haja transparência, eticidade, informação, né? E que o juiz possa também, de alguma maneira, mediar isso. Então, eu já vi alguns juízes que, quando se deparam com a possibilidade da penhora de faturamento, eles marcam uma audiência. Né? Numa audiência, você resolve muito os problemas. É melhor do que ficar ao autor, ao réu, ao perito, ao administrador, e a coisa não anda. Então, faz uma audiência, conversa com todos, pede os documentos, se já nomear um administrador, já conversa com o administrador para já deliberar ali. Quer dizer, todo mundo ganha com uma agilidade, com uma eficiência, e evita também que se dê um tiro de canhão numa mosca, às vezes, né? Prejudicando ali os investimentos, a função social da empresa. Perfeito. E aí, como você disse, o administrador ele não tem a função lá de gerir o faturamento, ele vai só obter informações. Então, e a empresa, ela pode sonegar essas informações? O que acontece com a empresa se ela fizer isso? Ela tem como sonegar isso? Ótima pergunta, obrigado pela pergunta. Ela não pode sonegar as informações, né? Todas as medidas coercitivas podem ser adotadas, o juiz pode fixar, inclusive, as trentes,
determinar a remoção de coisas e pessoas, determinar a busca e apreensão de documentos, e o administrador depositário está ali também como um colaborador do juízo, né? E ele pode, se valendo do CPC, das comunicações rápidas que o CPC permite e desburocratizadas, até conversar com o juiz por WhatsApp, filmar eventual obstrução, mandar as informações para o juiz em tempo real, e o juiz toma as providências necessárias para garantir que a penhora de faturamento se efetive. Então, ele pode, inclusive, se valer de força, né, de força policial para ingressar na empresa, né? Pode. Devassar lá computadores, servidores, ingressar em nuvem, obter esses dados, informações, acessar a contabilidade ou obter junto a bancos essas informações. E, além de tudo, além dele estar exercendo isso mano militar, como a gente diz, o devedor pode estar sofrendo o impacto, né, da pena por litigância de má-fé, né, por ato atentatório à dignidade da justiça, né? Ele está causando um embaraço desnecessário. Mas e aí? Ele vai lá, pega as informações, por bem ou por mal, monta lá o mapa do faturamento por períodos, né? A gente percebe que não há uma uniformidade também dos períodos, pode ser semanal, quinzenal, mensal, depende do contexto. Aí ele apresenta e fala, você tem que depositar, é ele que deposita, é o devedor que deposita, ele comunica. Como isso flui, Arthur? Então, a lei, ela apresenta mais essa lacuna, né? Ela não mostra como será, não aponta como será o modus operandi. E, na prática, nós verificamos situações em que a própria empresa faz a transferência, mais comum, né? E ela depois presta contas para o administrador depositário, que, por sua vez, presta contas ao juízo, confere e presta contas ao juízo. O mais comum é a própria empresa fazer a transferência. Mas pode ocorrer, em havendo omissão da empresa ou os dados sendo inconsistentes, é possível que o administrador depositário peça ao juiz para que faça o bloqueio de contas, né, de capital de giro, enfim, de onde entra o dinheiro, para que haja essa constrição. E aí, se ele não faz esse depósito, ele sofre alguma punição? Se ele não faz espontaneamente, como isso flui? Se o devedor não faz o depósito, além dele estar sujeito aí a uma pena por litigância de má-fé, é possível que haja, inclusive, uso de força policial para penhora na boca do caixa, inclusive intimação de terceiros, credores, aliás, terceiros devedores, né, que têm obrigações a serem saldados com o executado, para que eles depositem diretamente em juízo. Agora, vou te dar um exemplo. Isso aconteceu até com a gente aqui. Uma empresa ela teve que encerrar as operações no meio de uma penhora de faturamento. Houve um desfalque lá, um desvio de produtos muito grande, ela não conseguiu mais se manter, e ela pegou aqueles recursos da penhora de faturamento e descarregou tudo nos acertos trabalhistas. Isso é uma justificativa, na sua opinião? Eu consigo chegar lá e dizer, olha, doutor juiz, eu não consigo depositar porque eu tive um embaraço aqui, está aqui minha contabilidade, pode verificar todos os números, e eu não tinha alternativa, estava naquela alegoria, né, a espada de Damocles na cabeça, né? Ou eu pagava esses funcionários, ou todos iriam para a Justiça do Trabalho, ou eu satisfazia somente esse credor. O que você acha disso? Nossa, é uma celeuma difícil, porque o débito trabalhista envolve direito indisponível, a verba paga é irrepetível por ter caráter alimentar, né? Perfeito. E, ao mesmo tempo, houve uma violação ao direito de preferência do credor que penhorou esse faturamento. Então, uma situação que não é simples de ser solucionada, mas, sem dúvida nenhuma, se ele o faz sem pedir autorização prévia do juízo, comete aí uma ofensa à ordem judicial e cabe aí todas as consequências previstas no CPC, como astrentes, medidas coercitivas, até mesmo eu penso que esse é um motivo até para a desconsideração da pessoa jurídica e atingir o patrimônio do administrador e do sócio, né? Por isso que é interessante, quando falamos em penhora do faturamento, verificar a postura do devedor, se ela é ética, se a gestão da empresa está sendo feita de forma correta, ética, com colaboração, com informação, com transparência, porque se não estiver sendo feita, o credor tem mais esse elemento aí para atingir patrimônio de terceiros.
Agora, encaminhando uma situação um pouco diferente, vamos imaginar que o credor lá, ávido por receber seu crédito, ele busca os meios, demonstra lá que a penhora de faturamento é o único meio cabível, e essa penhora causa prejuízos consideráveis para o devedor. E vamos supor que ele discuta, né, esse devedor em embargos, em alguma medida assim, e ele acaba derrubando a execução depois, mas ele sofreu a penhora de faturamento. E aí, como é que fica essa situação, né? Num cenário desse, se ele foi à ruína ou ele chegou próximo disso? Olha, dependendo dos prejuízos, deverão ser indenizados, né? Se ele demonstra, por exemplo, que o título executivo era falso, era ilíquido, que não havia crédito certo, ou que esse crédito já foi pago de alguma maneira, né? Há uma responsabilidade do exequente. O exequente tem que responder pelas perdas e danos. E aí, se a empresa veio à bancarrota, veio à falência, nós temos ali uma indenização por dano moral, né, por dano à imagem da pessoa jurídica, além dos lucros cessantes, né, do que ela deixou de lucrar por ter comprometido o seu patrimônio durante o processamento dessa penhora de faturamento. Então, é algo muito grave, por isso o advogado do exequente tem que ter bastante habilidade ao fazer o requerimento, porque ele tem que verificar muito bem a rigidez do seu título, a rigidez do seu crédito, a certeza, a liquidez, para não cometer erros, né? Porque o erro pode sair muito caro no futuro. Claro. E no caso aí, a responsabilidade civil do exequente, ela me parece que ela é objetiva, né, Arthur? Não vai se discutir de culpa, nada. Houve o prejuízo, o nexo causal, a responsabilidade pela indenização emerge daí, né? Emerge daí. Perfeito. A não ser que se trate, por exemplo, de prescrição, né? Porque a prescrição ela fulmina a pretensão executória, mas ela não fulmina o direito. Então, vamos imaginar que o crédito já estava prescrito, mas o direito não decaiu, né? Então, na verdade, quando você paga uma dívida prescrita, o credor ainda tem o crédito, ele só não tem o poder de executar, né? de exercer. Então, aí, nessa hipótese, me parece que não haveria uma responsabilização objetiva. Mas nas outras... É interessante nessa hipótese, nesse exemplo que você constrói, porque o pagamento feito da dívida prescrita não pode ser repetido, né? O devedor que pagou, ele não pode pedir de volta, ele pagou uma dívida que ainda está lá, né? É verdade. Exatamente. Bom, e como essa penhora termina, né? Falamos no início, quando ela é cabível, como ela se desenvolve, qual é o papel do administrador e como ela termina. Olha, essa também é uma pergunta difícil. Estou vendo que hoje você está me deixando de saia justa, como dizem, né? Só pergunta difícil, mas é justamente pela lacuna da lei, né? A lei não estabelece um parâmetro, como acontece, por exemplo, na recuperação judicial. Na recuperação judicial, o plano homologado, aprovado, ele se sujeita a um prazo de fiscalização de 2 anos. Passados os 2 anos, o processo é extinto e o plano passa a ter uma eficácia de título executivo judicial. Se houver inadimplemento, basta executar. O ideal seria que a penhora de faturamento também tivesse um sistema assim, ou seja, um período razoável de fiscalização, né, judicial, e passado esse período, se tornasse ali como um título executivo, né? Na hipótese de inadimplemento, o credor poderia provocar novamente o judiciário, enfim. Só que o que acontece? A lei não fixa um marco. Então, o percentual sendo pequeno e o débito grande, a penhora de faturamento vai ocorrer por vários meses, né? Pode durar 5 anos, 6 anos. E aí? O processo fica ativo, não tem como extinguir o processo, né? É um período de fiscalização muito longo, mas me parece que não pode a jurisprudência criar um termo ad quem, né? Um termo final para essa operação. Me parece que tem que haver, sim, ali um critério de proporcionalidade, o judiciário vai fixar ali um parâmetro e o credor ele deve continuar verificando a possibilidade de penhorar novos bens, porque a empresa pode adquirir outros bens penhoráveis e aí haver a substituição da penhora de faturamento por outro bem, ou penhora no rosto dos autos de algum futuro crédito da devedora, enfim.
A ideia é que a penhora de faturamento perdure até que o crédito seja satisfeito. Se ela não for, na minha ideia, eu tenho a impressão de que se ela não for suficiente para amortizar os encargos da execução, juros, por exemplo, ela se torna uma penhora inócua, ela se eterniza, né? E aí a gente tem uma situação que ela pode perdurar por um tempo, por exemplo, e depois o devedor levar essa questão ao juízo, né? Se ele já sofreu, falar, como fica? Já tem 2 anos aqui que eu estou depositando e não amortiza nada, tem X tempo que eu estou pagando e não amortiza nada. Como fica essa situação? Então, isso é um problema também que eu percebo que pode acontecer. É muito bem observado, porque, ao meu ver, assim, é uma relação dinâmica. Assim como a pensão alimentícia ela pode ser revista a qualquer tempo, né? A penhora de faturamento ela acaba sendo sujeita à revisão periódica do juiz, até para evitar que a dívida fique eternizada. E nós temos que considerar também que o judiciário aplica os juros de 1% ao mês, e é um juro bastante elevado se a gente comparar determinados investimentos financeiros, a taxa Selic, enfim. Nós temos aí uma forma de cômputo da mora, né, bastante pesada para o devedor na época atual. E hoje a gente tem até a discussão dos próprios encargos, né, Arthur? Com essa história de que os juros moratórios são aqueles cobrados pela Fazenda Nacional, que é o que regula o Código Civil a respeito, pode se levantar até isso, né? Será que os juros moratórios não são a Selic, que hoje estão aí nos 2% ao ano, é uma taxa extremamente baixa, nunca antes vista? Mas é bem interessante isso, são pontos aí que acabam levantando aí novas discussões em cima do tema. Muito Mas importante. eu acho que está bem explorado o assunto, acho que a gente conseguiu abordar aqui a tela de uma forma bastante ampla. E eu colocaria para você alguma consideração final que você queira tecer aí, que não foi abordado, alguma observação que passou pela gente aqui. Eu queria só colocar uma observação, né, do TJ de São Paulo, e também que eu vi em alguns julgados do TRF4, falando que não é ônus do credor demonstrar que a medida será útil, que a penhora de faturamento vai ter utilidade, porque é uma presunção, né? Quem tem um crédito quer receber. Então, é ônus, sim, do devedor demonstrar que vai afetar o seu faturamento, seu fluxo de caixa, em alguma medida que vai inviabilizar a atividade econômica, para tentar fixar num patamar que seja razoável. E entendo que o STJ, agora, pela sua primeira sessão, deveria analisar a questão da onerosidade excessiva, fixando critérios como, por exemplo, a necessidade de primeiro se nomear administrador depositário, para que depois de analisadas as contas, a documentação fiscal e financeira da empresa, ele possa fazer um plano. E, se possível, até fazendo um plano em conjunto, né, com o exequente, na forma de um negócio jurídico processual, para que a coisa ocorra de uma maneira mediada e da forma preconizada aí pelo sistema multiportas, né, de solução consensual, que seria o melhor dos mundos. Então, agradeço muito. Não sei se já estamos caminhando para o final, se eu já posso Eu acho fazer... que sim, mas essas duas posições que você colocou por último, até você tangenciou isso, colocou muito bem até, eu acho que por influência aí do Vander, né, que a gente vê que ele é um defensor assim intransigente da questão do negócio jurídico processual. A gente até conversou com ele aqui numa das nossas lives e a gente percebe que essa é uma sacada, né? Por parte até do devedor, falou, eu já sofri a penhora e ela está exagerada, então vamos pedir para o juiz aqui designar uma audiência, vamos ajustar isso dentro de um contexto razoável, que eu possa sobreviver a esse tsunami, pagar esse credor e seguir assim. Eu achei muito bacana, muito boa essa sugestão sua. E também acho que eu só queria fazer um comentário. Uma vez eu fui num encontro aqui em São Paulo de uma grande instituição financeira e eles passaram um dado que eu achei bastante interessante. O número de acordos quando há penhora aumenta em 6 vezes, qualquer que seja a penhora, né? Então, quando se fala em composição amigável, né,
a gente sabe que tem que ser incentivada e tudo, mas quando o devedor sofre uma constrição patrimonial, sofre ali a possibilidade de ver a sua fruição sendo afetada, a posse de algum bem, o seu faturamento ali em jogo, as suas informações estratégicas e financeiras sendo examinadas por terceiros estranhos, ele senta para negociar, né? Então, acho que esse é o caminho. A gente tem que utilizar do processo para chegar na possibilidade e viabilidade de uma composição rápida e célere, que é a composição pelos meios ali alternativos que hoje já viraram prioritários, né? Prioritários. Eu costumo dizer que no momento desse o devedor ele faz o acordo por livre e espontânea pressão, né? Pressão. Excelente. Ele não tem Excelente. saída, né? Mas, Arthur, Ótimo. olha, maravilhosa a sua exposição, é o que eu digo, né? Obrigado. Eu fiz a minha dissertação lá atrás, tem quase uns 15 anos ou mais. Eu venho acompanhando, mas eu não estou tão atualizado com esse cabedal de informações dos tribunais, da doutrina. Parabéns, fico muito feliz e fico muito agradecido por você dedicar esse tempo aí para os nossos seguidores, deixando aí um conteúdo de altíssima qualidade. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente, estou sempre à disposição para o que precisarem. Vou deixar meu e-mail também à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém pretenda aprofundar, examinar os acordos que eu pesquisei, posso passar também o número. E foi uma honra muito grande, uma alegria rever o amigo. Espero que todos tenhamos saúde. Cumprimento a todos que estão assistindo. Agradeço muito a atenção de vocês. É isso aí. Muito obrigado por quem está nos assistindo, quem está nos seguindo. Vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube. Depois eu te passo o link, Arthur, para você compartilhar com quem você quiser. E se tiver dúvidas, entre em contato pelas redes sociais que a gente vai achar a dúvida e nós vamos ter um prazer aqui em responder. Muito obrigado mais uma vez. Ótimo. Até mais. Obrigado. Forte abraço. Tchau. Forte abraço. Tchau.